Deus como um Deus vingador. Difícil da gente entender isso, como eu falei, mas é a verdade, a Bíblia fala sobre isso. O profeta fala que Deus, Ele é vingador. Mas, apesar de ser um Deus vingador, nós temos aprendido que esse Deus, Ele é um Deus amoroso. É um Deus que tem dado inúmeras oportunidades para o seu povo e para que as pessoas também possam ouvir a sua palavra. Olha comigo que no último versículo do capítulo 8, nós terminamos ouvindo João dizer que viu uma águia. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então isso nos mostra que aqueles julgamentos que estão acontecendo das trombetas não são coisas naturais. Deus é quem está de fato agindo na história, Ele está intervindo neste mundo, mostrando que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele está julgando então o coração daquelas pessoas impenitentes, que não se abriram para Ele, e não têm crido no seu Filho, o Senhor Jesus, como Salvador. Hoje, nós vamos continuar estudando a 5ª e a 6ª trombeta, e eu quero que você se segure aí no banco, porque essas trombetas vão trazer horrores sobre esse mundo. Mas diga-se no fundo do seu coração: graças a Deus, que Deus não vai permitir que eu passe por isso, porque Ele tem me escolhido para a sua glória. Mas é muito triste o que vai acontecer nesse mundo. Eu quero dar uma ilustração para você talvez entender uma coisa que eu tenho ao longo dos anos tentado explicar para você. Por que Deus proíbe consultar os mortos? Lá vem o Titão falar mal de religião. Sempre talvez é essa tendência de quem ouve. Mas olha, por que Deus proíbe que o seu povo, principalmente, consulte os mortos? Existe no computador uma sala chamada chat, em que muitos são atraídos para essas salas de bate-papo. Tem vários temas: namoro, pornografia, velhos que estão solitários. Então a pessoa entra e começa a conversar com alguém lá do outro lado. Agora, quando você está no computador e diz oi, e alguém do lado de lá responde, e você começa a travar um relacionamento virtual, a grande questão é a qual? Você não sabe com quem você está falando. Mas ele mandou uma foto. Você não sabe de quem é essa foto. Eu recebi um telefonema ontem, e a pessoa disse assim, que era de tal lugar: passa para mim o seu celular, o seu CPF. Falei: mas coisa interessante, você me liga, fala que me conhece, e eu que tenho que dar meu CPF? Pum, desliguei, não quis nem dar moral. Então veja, eu não conheço, não tenho estrela na cabeça para saber quem é. Então preste bem atenção, às vezes a pessoa que está do outro lado de lá, é uma pessoa má intencionada, é um capeta, é o diabo. Então nós precisamos ser mais, principalmente como povo de Deus, precisamos ser mais antenados nessas questões. Tita, mas eu conheço casal que se conheceu na internet e casou. Eu não estou aqui para falar sim ou não, eu estou aqui apenas te dando uma ilustração do porquê Deus proíbe você falar com os mortos, porque você não sabe. Não, mas olha, a voz era dele. É só convidar o Tom Cavalcante aqui, que você vai ver que ele vai imitar a voz de todo mundo que ele quiser. Não, mas a letra era dele. Você não sabe, você não tem essa capacidade de entender o que está lá do outro lado. Então olha o que Deus disse, e Ele disse isso para nos proteger. Ele está falando para o seu povo, que estava convivendo com pessoas que iam nos centros ouvir os mortos. Mas Deus está dizendo para eles: quando disserem a vocês, olha, o povo vai convidar vocês, consultem médiuns e espíritas, que murmuram encantamentos, pois todos, está falando dos incrédulos, procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Vocês vão ser convidados.
Mas Deus disse assim: você, como meu povo, você precisa ter uma resposta pronta na sua boca. Respondam à lei e aos profetas. Ou seja, a minha única fonte de fé e prática é a palavra de Deus. E Deus então diz para eles assim: se o seu povo, está falando através do profeta, não falar conforme esta palavra, jamais verão a luz, vão viver em trevas, em dificuldades. E ele é um Deus tão amoroso que Ele não quer que nós sejamos enganados, nem destruídos. Ele diz mais uma vez através do profeta: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, vamos ler esse amarelinho aí comigo, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Por que o povo de Deus tem uma tendência de querer imitar o incrédulo, quando ele deveria ser diferente? Então Deus diz assim: olha, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha. Tão triste quando você vê o Velho Testamento e você começa a ler 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vê que os israelitas que amavam a Deus queimaram seus filhos no fogo, cultuando um Deus chamado Moloque. Então não haja gente que faça isso no meio de vocês, que pratique a adivinhação, dedique-se à magia, faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. Por qual razão? O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Quando você, Valdegi, está do lado de cá e entra numa sala, oi, alguém está só esperando o momento certo para invadir. Você não sabe. Vocês já ouviram falar de uma mulher chamada a Viúva Negra? É essa senhora aqui que eu coloquei uma foto dela, tão simpática. O hobby dela era ficar numa sala de chat para pessoas viúvas que já estavam assim se sentindo solitárias, carentes, e quando alguém entrava e dizia assim: olha, estou querendo um relacionamento sério, porque eu sou um viúvo, ela entrava e começava a conversar com a pessoa, dizia: eu também sou tão carente, eu estou viúva. E logo a pessoa dizia: mas onde você está? Não, mas pode falar onde você estiver, por você eu atravesso os oceanos. A velhinha matou 5. Acredita nisso? Sabe como que ela fazia? Ela ia para a casa do sujeito, ela era muito boa de aparência, de prosa, era uma dona de casa, e a família ficava encantada com ela. Ela entrava, arrumava a casa, fazia comida, e todo mundo falava: meu pai ganhou na loteria. Mas devagarzinho na comida, ela ia colocando veneno, pequenas porções, e de repente o sujeito passava mal, ela chorava, ligava para a ambulância, e a família falava: nossa, mas como que ela é dedicada. Morria o Zé, ela pegava a herança e partia para a sala: oi, 5 que ela matou. Satanás, a Bíblia diz que ele já opera nesse mundo, mas ele está atrás do computador. Ele não tem interesse de se manifestar, de mostrar que ele existe. A Bíblia diz até mesmo que ele se transforma em anjo de luz. Então tome cuidado com pessoas. Às vezes chega alguém aqui na igreja pedindo minha ajuda, e depois de apanhar tanto, eu digo assim: olha, você pode até estar falando a verdade, mas eu não sei, não tem como eu ajudar você.
eu indico para um assistente social, eu mando para ir para rodoviária, porque lá tem, ou procuro o governo, vai para a prefeitura. Eu não tenho bola de cristal mais para ajudar. A Bíblia diz que existe algo ou alguém que está impedindo Satanás de se manifestar nesse mundo. É um texto um pouco difícil, a gente de fato não sabe com certeza quem é esse algo ou alguém, existem várias interpretações, e eu não vou chutar aqui, mas diz assim o apóstolo Paulo: e agora, vocês sabem, vocês, os tessalonicenses, com certeza estiveram com Paulo ensinou para eles, então Paulo, ao escrever essa carta, ele disse: olha, vocês sabem o que o está detendo. Ele está falando sobre o anticristo, que vai se manifestar nesse mundo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Uma coisa nós precisamos saber, que Deus tem o controle disso, e no tempo certo ele vai permitir que tanto Satanás saia de trás do computador, como o anticristo apareça nesse mundo. E Paulo continua dizendo assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Satanás já está atuando nesse mundo, ele já está no seu computador, fazendo coisas erradas, destruindo, matando. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso. É muito interessante, capítulo 9 de Apocalipse diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela não é um cometa, pela descrição que nós vamos ler aqui, essa estrela ela está sendo personificada, é alguém, não algo, e nós entendemos que essa estrela é Satanás, que foi expulso por Deus de trás do computador. Ele não vai enganar mais as pessoas, no sentido como ele estava fazendo até então, e a estrela que está caindo do céu, ou que está caída do céu, é o próprio Satanás, e Deus então deu para ele uma chave. Chave indica autoridade. Para que Deus deu essa chave para Satanás? Olha comigo os versículos seguintes. Diz assim: quando ela, a estrela, abriu o abismo, subiu daquele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles, os habitantes da terra, sofreram, era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Essa estrela, Satanás, vai abrir o abismo. Na Escritura, quando nós lemos sobre esse abismo, é uma prisão que Deus tem guardado demônios tão terríveis, tão perigosos, que eles não podem ficar soltos. Se você se lembra de Lucas, capítulo 8, quando Jesus expulsou os demônios daquele Gerazeno, que Jesus pergunta para eles assim: qual é o teu nome? E eles dizem: Legião, porque somos muitos. Você se lembra que quando Jesus vai expulsar aqueles demônios, eles pedem para Jesus para não serem enviados para o abismo. Eles preferem ser incorporados numa manada de porcos. Por quê? Porque eles sabem que o abismo é esta prisão. Vai uma página para frente, 2 páginas, capítulo 12 de Apocalipse,
versículo 9, diz assim, olha, 12:9, o grande dragão foi lançado fora. Quem é esse dragão? João explica, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. O que ele fazia? Enganava o mundo todo. Ele e os seus anjos foram o quê? Lançados à terra. Versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher. Quem é a mulher? A nação de Israel, que dera à luz o menino, o Messias. Então, só para você entender isso, essa estrela que foi caída do céu é Satanás, porque o plano de Deus está chegando no fim. Pouco tempo resta para o diabo, ele sabe disso. Ele e os seus anjos foram enviados para a terra. Ele vai abrir esse abismo, essa prisão de demônios. E esses demônios João descreve no capítulo 9 como sendo gafanhotos. Por que João usa essa figura? Porque os gafanhotos no passado foram usados por Deus, os bichinhos, os gafanhotos, como instrumentos do juízo de Deus. É só você ler Joel, Ezequiel. Você se lembra lá no Egito, que uma nuvem de gafanhotos veio e arrasou o Egito? Então João usa essa figura dos gafanhotos para descrever os demônios que vão sair do abismo, para fazer o quê? Causar tormento nesse mundo. Você já pensou no que vai acontecer? Diz que a dor, o sofrimento será como, uma comparação, escorpião quando pica uma pessoa. As pessoas vão correr para o AI, para a medicina, vão correr para os hospitais das clínicas, procurando tratamento, mas a Bíblia diz que o sofrimento será tão terrível, num prazo de 5 meses, que a agonia será tão grande, que as pessoas vão procurar a morte. Tal será a desesperança, mas Deus não permitirá que essas pessoas morram. A Bíblia diz que a morte vai fugir dessas pessoas. Olha o versículo 7. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como o de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na sua cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Abaddon e Apolion, o significado é destruição, destruidor. Algumas pessoas têm tentado olhar nisso aqui e ver como aqueles carros de guerra, pum, que soltam explosões. Mas a descrição de João para nós dá-nos a entender que esses gafanhotos são demônios. Eles têm um líder sobre eles, e eles vão causar terrível dor sobre as pessoas desse mundo. Aí, eu quero mostrar para você que Deus tem esses demônios reservados para o dia do juízo. Pedro falou isso para nós, olha comigo. Ele diz assim: surgirão entre vocês falsos mestres, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, dos falsos mestres, será difamado o caminho da verdade. Diga a verdade para mim, não é difícil às vezes a gente falar que é crente? É difícil falar que é pastor, por causa dos falsos mestres, que causam escândalos. E aí então o incrédulo joga todo mundo dentro da mesma panela. Mas Pedro diz assim: há muito tempo a condenação paira sobre eles.
e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Eu creio que esses anjos que Pedro está descrevendo e dizendo, olha, não se iludam, porque esses falsos mestres ímpios serão julgados e punidos, porque Deus não poupou nem os anjos, e os prendeu em abismos, e um dia essa estrela vai ser lançada do céu, Satanás vai abrir esse abismo, esses anjos sairão para cumprir o propósito do juízo de Deus. São terríveis, uma figura para tentar descrever aí, pelo menos uma visualização de como serão esses demônios que estarão agindo nesse mundo, perseguindo as pessoas. O versículo 12 diz assim, versículo 12 do capítulo 9, o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Então o primeiro ai passou, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Olha comigo, versículo 13, a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Lembra que o rio Eufrates, aquela região, é o lugar onde muitas nações se levantaram, a Síria, Babilônia, para destruir, ou pelo menos tentar destruir o povo de Deus. Aquela região é uma região nevrálgica, e pelo visto Deus tem 4 anjos, amarrados, preparados para o dia do julgamento, e diz assim a Bíblia, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o número dos cavaleiros que compunham os exércitos. Que exércitos era esse? É o exército de demônios. Você está entendendo como vai ser o horror nesse mundo? Você está entendendo por que Deus proíbe você conversar com pessoas que estão do lado de lá e que você não vê? Deus está protegendo. Porque esses demônios se disfarçam em anjos de luz, mas eles são demônios. Eles não querem o bem de ninguém, eles querem destruição. Eu tentei ilustrar, a televisão sempre mostra essas guerras de demônios, e eu fico às vezes pensando, mas onde é que o autor descobriu esse trem, que ideia, né? Está tudo na Bíblia. Deus diz que isso vai acontecer mesmo no futuro. 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. Então João vai tentar descrever para nós aquilo que ele viu. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e a boca lançava fogo da humanidade. Foi morto pelas 3 pragas, o fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Meus queridos, quando eu li essa parte, que esses anjos estão preparados para aquela hora, dia, mês, ano, isso mostra para mim como o nosso Deus é um Deus que tem tudo, nos mínimos detalhes, sob o seu controle. Se você está pensando que viver a vida, pensar em Deus
e empurrar a vida, como a gente diz, com a barriga, e que no final das contas, tudo vai dar certo. Cuidado. Eu creio que João está escrevendo esse livro para que a gente possa olhar para o futuro e dizer, olha, Deus é bom, mas Ele pega pesado com aqueles que não se arrependem e não se voltam para Ele. Aquilo que as pessoas ao longo dos anos procuraram, e Deus, por sua misericórdia, impediu, não permitiu que eles viessem, Deus então vai liberar geral. Eu gosto de ler o primeiro capítulo de Romanos, que eu vejo um cabo de guerra. A Bíblia diz que os homens estão querendo pecar e Deus está puxando, e os homens estão querendo e Deus está puxando, mas vai chegar um momento em que Deus vai soltar o cabo. Tudo bem, é isso que vocês querem? Sigam. Esse quadro é um famoso quadro de um pintor italiano, Caravaggio. Ele pintou aquela cena em que Tomé não estava no culto, e o Senhor Jesus então apareceu para os discípulos. Foi uma escola dominical muito legal, os discípulos puderam ver Jesus, conversar com Ele depois da ressurreição, e durante a semana ligaram para Tomé, dizendo, Tomé, Jesus veio aqui no culto. Eu não acredito, se eu não puser os meus dedos, se eu não vir a chaga que foi aberta do lado dele, eu não acredito que é ele. Domingo seguinte, o São Tomé estava lá, e quem veio no culto? O Senhor Jesus. Então esse quadro retrata aquele momento em que Jesus chamou Tomé para ele colocar o dedo na sua chaga. Aí então Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. A nossa sociedade é uma sociedade tomista. Ela só acredita naquilo que ela vê. Por isso que a ciência é tida como uma deusa, porque ela propõe mostrar e as pessoas poderem usufruir daquilo que ela mostra. Olha qual foi a reação das pessoas da época que estarão acontecendo essas coisas. Versículo 20. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar quem? Os demônios, e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Incrível. O que Deus está querendo mostrar é um check-up do coração do ser humano, impenitente, incrédulo, um coração de pedra, que ouve, que vê coisas acontecendo, mas nem assim se dobram diante de Deus para buscá-lo. Se você olhar para todas as trombetas, você vai ver que o efeito de cada uma delas nesse mundo é desespero, é luto, é angústia, é sofrimento, é morte. Deus está usando suas trombetas para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas possam buscar refúgio nele. O capítulo 7, Samuel pregou sobre isso. Muitas pessoas vão se converter, graças a Deus por isso. As portas da graça de Deus não estarão fechadas, mas será muito difícil, porque cada vez mais nós vamos ler o livro daqui para frente, parece que quanto mais as pessoas veem sofrimento, em vez delas se quebrarem diante de Deus, elas levantam o seu punho contra Deus, e começam a praguejar. Ok, o que nós podemos aprender hoje à noite de tudo isso que nós vimos? Primeira aplicação que eu quero fazer para nós: cuidado com as brechas. A Bíblia fala que
nós como cristãos não podemos dar lugar para o diabo. Eu fiquei pensando naquela senhora, a viúva negra. Ela ficava no computador. Ela não invadiu nenhuma casa daqueles 5 homens que ela matou. Ela simplesmente ficava ali. Oi? Oi. Ela estava esperando uma brecha, uma oportunidade. Satanás age da mesma maneira, meu querido. Ele fica observando você. Ele fica me observando. O inimigo, quem é o inimigo? Satanás. Anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Cuidado com as brechas que nós damos. As coisas não acontecem assim. Conta-gotas. Olhe para a sua vida hoje à noite. Você tem dado brechas para o inimigo? Se você tem dado brechas, ele entra. Ele vai vir como uma viúva negra. Ele vai vir como um anjo de luz. Mas ele é o diabo. Ele vai destruir você. Pense nisso. Segundo lugar, a Bíblia continuamente nos convida, nos chama, nos conclama a arrepender dos nossos pecados. Mas não aquele arrependimento de Judas. Judas não se arrependeu. Ele sentiu remorso, tristeza, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Faraó, quando ele via as coisas acontecendo, as pessoas morrendo, as pragas caindo no Egito, ele chamava Moisés e dizia: estou arrependido. Ore ao seu Deus. Eu prometo que eu vou mudar. Quando no dia seguinte ele abria a janela e via que Deus tinha acalmado, ele continuava com o seu coração duro. Arrependimento é uma mudança na minha mente. Estou fazendo isso e isso é errado. Eu não estou agradando a Deus. Então eu vou me empenhar a fazer aquilo que agrada o louvor da sua glória. Esse versículo que está lá no cantinho, não sei se vocês estão conseguindo ler, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os seus pecados. Tem gente pior do que eu, Titão. Esse é o grande problema para que a gente não se arrependa. É porque nós olhamos e dizemos: mas tem gente que é muito pior do que eu sou bom demais. Eu não sou tão mal assim. Às vezes, diante de uma calamidade, nós afirmamos: olha, isso é a mão de Deus que está pesando sobre a vida da pessoa. Não é assim que nós muitas vezes agimos? Infelizmente. Jesus estava passeando com seus discípulos e eles contaram 2 casos para ele. Eles falaram assim: Jesus, teve um dia que os judeus estavam aqui no templo e eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, e de repente Pilatos veio com o exército e matou aqueles judeus e misturou o sangue deles com os dos sacrifícios. Que coisa terrível! Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês acham que vocês são melhores do que eles? Se vocês não se arrependerem, o fim de vocês será o mesmo deles. Não que eles seriam mortos por Pilatos, mas o fim desses era o inferno. Aí eles tentaram mudar de conversa. Falou: Jesus, eles estavam construindo uma torre aqui, a torre de Siloé, ela já estava bem alta, mas eu acho que o engenheiro não calculou muito bem, e essa torre caiu, matou 18 operários. Que calamidade! Eu acho que Deus estava pesando a mão sobre eles. Jesus olhou para eles de novo e disse assim: vocês acham que esses 18 eram piores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, o destino de vocês será o mesmo desses. Meus queridos, Deus tem nos dado oportunidade de arrependimento. Terceira aplicação que eu quero fazer desse texto: tome uma decisão séria, verdadeira,
e siga a Cristo de todo o seu coração. Eu não sei se você está conseguindo ver as ampuletas lá do seu lado direito. As ampuletas eram usadas na antiguidade para medir o tempo. Se você está vendo 3 ampuletas, elas estão terminando o tempo. Então eu queria que você considerasse como Deus é bom hoje, como Deus é paciente. A Bíblia fala sobre isso. Deus é paciente para conosco, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A trombeta de Deus tem tocado hoje, mas é uma trombeta graciosa. A trombeta dele tem chamado pessoas dos 4 cantos da terra para ouvi-lo e para crer no Filho dele. A trombeta dele diz assim: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome uma decisão por Cristo. Siga-o de todo o seu. 4º lugar, aprenda que a vingança pertence a Deus. Acredite nisso. Olha o que o salmista disse: ó Senhor, Deus vingador, Deus vingador intervém. O salmista, como nós, está cansado de olhar para esse mundo, para os políticos, para esse mundo que não se interessa por Deus, e está pedindo justiça. Venha o teu reino. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? E Deus está dizendo: Eurípides, aguenta as pontas. Está tudo nas minhas mãos. O tempo, a hora, a semana, o mês, o ano. Aprenda que a vingança pertence a Deus. Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se você entende isso, você não tem o direito de punir pessoas que falham contra você. Você não tem o direito de virar o rosto, de passar longe. Se você o fizer, você está pecando contra o Senhor, que é juiz de toda a terra. Ele tem o direito de vingar, você não. Então, abra o seu coração para os ofensores. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, se ele tiver sede, porque quando você faz isso, você está agindo como um filho amado de Deus, e você vai colocar brasas vivas na cabeça do ofensor. Aprenda a perdoar de coração, entregue nas mãos de Deus, não perdoe da boca para fora. Às vezes ficar calado é um bom exercício para confiar no juízo de Deus. Por último, prepare-se para encontrar-se com Deus. Vai chegar um dia que você quer queira, quer não, se encontrará com Deus. Ou como filho amado, perdoado, ou como inimigo de Deus. Você é quem faz a escolha. Pedro diz assim: portanto, já que essa verdade é verdadeira, amados, ele está falando para cristãos como nós, enquanto esperam estas coisas, que coisas? Aquilo que nós estamos estudando, o final de todas as coisas. Empenhe-se, dedicação, para serem encontrados por Ele, em paz, uns com os outros, imaculados. Não é imaculada, é pura, santa, não perfeito, não somos, mas irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que falha, mas busca corrigir a sua falha. Isso é imaculado. Inculpável, porque quando está culpado, confessa seus pecados e recebe o perdão e a purificação. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Por isso que tem alguma coisa que está impedindo Satanás de sair de trás do computador. Graças a Deus por isso.
porque esse tempo a trombeta está tocando para oferecer salvação. Mas um dia, ele vai ser expulso. E como eu falei para vocês, o bicho vai pegar. Disposição para viver de forma agradável a Deus. Ponha a sua confiança nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Amém por isso? Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Nosso bondoso Deus, somos tão gratos, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conhecemos aquele que é a verdade, que é o Senhor Jesus, e nós temos conhecido a verdade, que é a palavra do Senhor. Obrigado porque o nosso futuro não é incerto. Seja como for, às vezes, as dificuldades, adversidades, o sofrimento pelo qual o teu povo passa aqui nesse mundo, nós sabemos que um dia estaremos na tua presença. Um dia nós teremos corpos perfeitos, glorificados. João, lá no último capítulo desse livro, ele falou sobre esse dia glorioso e maravilhoso, em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, pranto, não haverá mais morte, e nós estaremos junto com o Cordeiro. Ó Deus, enquanto esse dia não chega, ajuda-nos, não deixe a gente ser infantil, imaturo, não deixe a gente dar bobeira para o inimigo, não deixe a gente dar espaço, brecha. Ajuda-nos a manter firme a nossa fé. A gente sabe que ele anda ao derredor procurando nos destruir. Obrigado por esse grupo, por esse corpo que está aqui hoje à noite, porque nós reconhecemos a importância de estar juntos, nós reconhecemos a importância de juntos buscar o Senhor e clamar o socorro que vem do alto, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente na tribulação. Nós confiamos em Ti, Deus, declaramos isso hoje à noite. Venha em socorro de cada um de nós. No nome de Jesus te pedimos. Temos mais uma música